Bleach sempre teve personagens extremamente interessantes, mas o que sempre me chamou a atenção era o Urahara, porque, querendo ou não, ele ainda é um personagem muito misterioso na obra, e por conta muito disso e do seu desenvolvimento na história e decisões que ele tomou, eu sempre suspeitei que ele poderia se tornar um eventual vilão de Bleach algum dia. Vamos analisar tudo isso que eu vou falar agora. Bom, primeiro, vamos ressaltar sobre o Hogyoko. O Shinigami tem 4 maneiras básicas de luta na obra, e mesmo que você escolha focar em um só desses métodos para melhorar, eventualmente você estará em um beco sem saída. Não importa o quanto você treine, aquilo eventualmente vai chegar no ponto que você não vai mais evoluir. Literalmente é um beco sem saída. O Hogyoko foi criado com esse propósito, basicamente para quebrar essa barreira entre Shinigamis e Holos. E bom, isso foi só quando foi introduzido. Descobrimos para mais tarde lá na obra que serve como outra função. Ele serve para ler o coração dos outros ao seu redor e conseguir realizar os seus desejos mais profundos. Isso é realmente um poder muito perigoso, mas em defesa ao Urahara, ele basicamente tentou destruir o Hogyoko, mas vendo que não conseguiria e não sabendo o que fazer ao tentar destruir o Hogyoko, ele basicamente escondeu na alma da Rukia, sem o seu consentimento e podendo trazer até riscos para ela. Então ele criou um Kigai que basicamente fazia com que ela perdesse aos poucos o seu Reishi, basicamente seu poder como Shinigami, tornando ela uma alma humana comum, sabe? Esse tipo de coisa que eu não consigo entender, tipo, por que ele fez isso tudo? Tipo, se ele queria esconder só o Hogyoko, por que ele basicamente não fez isso com ele mesmo, em vez de fazer isso tudo na Rukia, que não tinha nada a ver com isso? E para piorar, o seu plano falha. Aizen ainda descobre e arma todo um esquema para executar a Rukia, para conseguir o Hogyoko. Quando ele não consegue isso por conta do Ichigo, ele consegue outra maneira de retirar o Hogyoko sem matar a Rukia, ainda bem. Mas quando eu paro para pensar mais sobre isso, realmente faz sentido que Urahara pode se tornar realmente um vilão no futuro da obra. Olha, pensa comigo, o Aizen foi mostrado mais tarde que ele criou seu próprio Hogyoko. Ele precisou sacrificar almas para conseguir criar o seu próprio, e mesmo assim o dele foi um fracasso. Então é assim, quando você para pensar desse jeito, ele fazendo todas essas coisas terríveis, matando almas inocentes para conseguir criar o seu Hogyoko, e não deu certo, por que o Urahara funcionou? Cara, vendo esses resultados, o Aizen, eu fico muito em dúvida como é que o Urahara criou o Hogyoko dele. Se ele realmente criou o dele de uma maneira limpa, digamos assim. Isso realmente fica muito estranho. Ainda por cima, vendo que ele falhou em sua missão e escondeu o Hogyoko, ele basicamente manda um bando de adolescente para uma missão suicida para fazer o trabalho dele. E quando você para analisar, realmente é um milagre que todos tenham saído com vida. Shed deu sorte de ter se encontrado com o Shisui, que pegou leve com ele. O Ryu enfrentou o Maori, venceu, mas no fim deu sérios ferimentos a ele e seguinte, basicamente perdeu seus poderes de Quincy naquele momento. E sem falar das vezes que o Ichigo basicamente ficou na beira da morte. Ele basicamente manda um bando de adolescentes para arrumar a besteira que ele tinha feito, por uma missão suicida, e mesmo assim, sabendo dos riscos, ele mandou. Lembrando que todos tinham basicamente 15 anos de idade. E sem falar de um outro ponto também, sobre o Mayori. Bom, no Ninho de Lava, que é uma prisão subterrânea da segunda divisão, que é mantida em segredo, que apenas só alguns Shinigamis sabem sobre a sua existência, que não é uma prisão basicamente típica, normal, digamos assim, porque os Shinigamis lá dentro não fizeram nada de criminoso ainda, e por conta disso, eles podem até andar livremente por dentro da prisão, interagindo até com uns e os outros. Mas o único que estava por trás das grades era o Maori. Urahara afirma que em vez de prender eles ali, eles podiam ser úteis, usar suas habilidades em algum ambiente que era favorável para Gotei 13, que podiam ser úteis para eles. E realmente, isso faz muito sentido, esse ponto do Urahara. O maior exemplo mesmo é o Mayori. Ele é bastante útil para Gotei 13 hoje em dia. Pô, o cara é um capitão, né? Mas isso não quer dizer que é uma pessoa boa. Apesar de ele ser um capitão, o Mayori está disposto a matar pessoas que estão com ele, para quem sabe usar para suas experiências. Sem falar dos Quincy's que ele matou, basicamente torturando eles até a morte. E sem falar ainda que todos que estão presos, ele foi o único que estava atrás das grades. Isso, no mínimo, é estranho.
né? O que foi mostrado do personagem até agora, com certeza ele está preso por alguma coisa muito desumana que ele tenha feito. Mas apesar de eu ter falado tudo isso, está mostrando tudo isso, essas suposições minhas, tá bom? Suposições, tá? Porque não tem nada concreto mostrando que o Urahara pode realmente se tornar um vilão em Bleach. Por enquanto acredito que ele não é um vilão, por conta muito de ter ajudado a Sociedade das Almas contra o Aizen, sabe? Eventualmente na obra a gente vê que ele não é um vilão, mas por conta muito dessas decisões e por ser um personagem muito misterioso, não tem como dizer 100% de certeza que ele não vai se tornar um vilão algum dia. Bom, mas isso é só uma teoria minha basicamente. Mas enfim, vocês concordam comigo? Discordam? Comenta embaixo e por favor gente, se inscreve no canal. Tem gente que não tá recebendo as notificações e isso vai me ajudar demais, beleza? É isso, nos vemos na próxima.